Onargen Yogen Ubjansam Emagezar Dompola Yatsen Chogin Yodrumye Emajun Eshek Sudra Ordokan Romam Pekor Ceci Jesu Dagrucia Ginge Lopcer Sol Europe Massidiahum Honor Geniu Genub Jansam Emagezar Dom Pola Yatsen Chogin Yodrum Ye Emajun Eshek Sudra Ordo Can Romam Pecor Ceci Jesu Dagrucia Genge Lopcer Sol Europe Massidiahum Honor Geniu Genub Jansam Pemagezar Dom Pola Yatsen Chogin Yodrum Ye Emajun Eshek Sudra Ordo Can Romam Pecor Ceci Jesu Dagrucia Ginge Lopcer Sol Europe Massidium Sanje Chodan Sochi Chodam La Jancho Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jain Soje Sonanchi Drola Pentir Sanje Druparsho Sanje Chodan Sochi Chodam La Jancho Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jain Soji Pesonanchi Drola Pentir Sanje Rupa Harsho Sanje Chodam Sochi Chodam La Jancho Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jain Soji Pesonanchi Yola Pentir Sanje Drupa Show. Prece aos três caias do Loma. Página 4. Emarro. No reino puro do espaço básico dos fenômenos, livre de elaborações, na esfera da natureza dos fenômenos, além dos três tempos, além do princípio e do fim, está a corporificação de suprema bem-aventurança, espontaneamente perfeita e completa, além de qualquer sentido de algo a ser feito, presença semelhante ao céu, sem preconceitos ou inclinações. Suplico ao Lama como Dharmakaya, suplico à Ordem Pema Jung. No reino puro do êxtase supremo,
espontaneamente realizado, estão as corporificações dos sugatas da forma, fala, mente, qualidades e atividade, dotados com os 5 aspectos da sabedoria primordial, revelando-se individualmente como as faces da presença compassiva. Suplico ao Lama como Sambhogakaya, suplico à ordem Pema-Jun. No reino da pureza inata deste mundo pleno de sofrimento, surgindo através da suprema compaixão pelo bem-estar dos seres, emanações agem para beneficiar os seres através dos meios hábeis que domam de todas as formas possíveis. Suplico aos lamas como Nirmanakayas dos 3 tempos, passado, presente e futuro, suplico à ordem Pema-Jun. Prece a Padmasambhava. Ema-ho. Culto Zampo do Dharmakaya, o Buda da sexta família Vajradhara, o mestre Vajrasattva, o vitorioso e realizado rei dos Shakyas, o senhor protetor Abhitaios e Avalokiteshvara. Ó Pema que é inseparável deles, a você eu rogo. Manjushri Amantaka é a síntese de sua forma. O grande e poderoso Hayagriva é a síntese de sua fala. Yandab Heruka é a síntese de sua mente. Ó Guru, joia que realiza desejos, a você eu rogo. Chechog Heruka corporifica o irresistível esplendor de suas qualidades. A forma de Dorje Jono é a síntese de sua atividade. Nyonzog Jalpa é o chefe das mamos e daquins. Ó grande e glorioso Totrancel, a você eu rogo. No espaço básico de sua forma está a exibição mágica, o campo das deidades pacíficas e iradas. A melodia de sua fala corporifica os 12 ramos dos ensinamentos do Buda. A intenção iluminada de sua mente permeia toda a parte, desobstruída e penetrante. Ó Senhor, chefe das Daquines, a você eu rogo. Você profetizou a vinda de seus regentes. Respondeu representações de sua fala como terna. Direcionou a intenção iluminada de sua mente para seus filhos de karma afortunado e deixou seu testamento com toda a nação tibetana. Ó benevolente Nirmanakaya, a você eu rogo. Recordo-me de sua bondade, Guru Rinpoche. Rogo que você honre o seu compromisso de nos guiar com sua intenção iluminada. Nestes tempos escuros, não há outra esperança para nós a não ser você. Olhe por nós com compaixão, ó Nirmanakaya de ordem. Afaste os distúrbios e disputas desses tempos malévolos com sua força, habilidade e energia. Rogo que nos conceda bênçãos, sabedoria primordial e iniciações. Rogo que enriqueça a força dinâmica das nossas experiências de meditação e da nossa realização. Dote-nos totalmente com o poder e habilidade de expandir os ensinamentos e beneficiar os seres, e leve-nos à realização do estado búdico em uma só vida. Prece para alcançar a cidadela da sabedoria intrínseca. O que quer que apareça de fato com objetos visíveis ao olho, tudo no mundo externo, embora apareça, descanse sem tomar isso como sendo real. A purificação da percepção dualista é a forma clara, porém vazia, da deidade. Suplico ao lama do desejo e do apego naturalmente liberados. Suplico a ordem de um. Que quer que ressoe de fato com objetos perceptíveis ao ouvido, todos os sons percebidos como agradáveis ou desagradáveis, descanse na união do som com a vacuidade, livre do pensamento especulativo. A união do som com a vacuidade, além do princípio ou do fim, é a fala dos vitoriosos. Suplico a fala dos vitoriosos, a união do som com a vacuidade, suplico a ordem Pema-Jun. O que quer que surja de fato com objetos na imaginação, não importando quais pensamentos surjam dos 5 venenos emocionais, não permita que sua mente os antecipe, siga-os ou se entregue a eles. Ao permitir que esse movimento descanse em sua própria base, você é livre no Dharmakaya. Suplico ao lama da sabedoria intrínseca naturalmente livre. Suplico a ordem Pema-Jun.
Externamente, há a pureza das coisas, percebidas como sendo objetos externos. Internamente, há a liberdade da natureza da mente, percebida como sendo o sujeito interno. Entre estes, há o reconhecimento da verdadeira face da lucidez total. Através da compaixão dos Tathagatas e os três tempos, possa-me ser concedida a bênção que liberta meu fluxo mental. Boa noite. Oi, pessoal. Tudo bem? Aqui no Abirate está o dilúvio. Olha, está chovendo faz 1h40, assim, chuva intensa. Se não deu 100 milímetros ainda, vai dar. Uma chuva que fazia muito tempo que eu não via aqui, não. Tudo isso, Marcel. Olha, assim, a primeira hora de chuva, assim, pesada, viu? Sem parar. Interessante. O que eu fiquei feliz é que eu não vi muita goteira aqui, né? Tem um pouquinho só, né? Mas isso é só um. Não é goteira, né? Assim, um respinguinho. Pelo tanto que choveu assim, olha, que bom, né? Aparentemente está mais controlado. Porque a gente lidou com esse telhado aqui para não ter goteira. Olha, mas é isso. Eu vi um alerta, até eu coloquei no grupo, Denise, assim, que diz que os próximos 3 dias tem alerta todos os dias de chuva de até 100 milímetros na cidade aqui. Super, né? Oi, Nilo. Oi, Marcelo. Não, falando em chuva e puxando para a interdependência dos fenômenos, né? Estava ouvindo hoje um cientista ligado ao clima contando que como que o clima esse ano foi alterado por conta de um terremoto. Lembra daquele terremoto forte que teve lá na ponta da Rússia? Sim. Então, aquele terremoto gerou um tsunami que naquela época do ano as águas do Pacífico Norte estavam mais aquecidas, acho que por conta do seu o verão deles, né? E aquele terremoto gerou um tsunami que não impactou assim nada nas construções humanas, mas deslocou uma grande quantidade de água quente para outra costa do Pacífico, chegando lá na costa é, da, da, da América do Norte, aumentou a evaporação, o que provocou um acúmulo, uma geração maior de nevasca lá. E quando Aham. o inverno é mais forte lá no norte, impacta no mundo inteiro, na verdade, né? Eu achei muito interessante como as coisas são. É mais um exemplo de como as coisas são interconectadas, né? Isso. Originação interdependente, né? Exatamente. A Terra é toda, né, interdependente, né? Qualquer movimento em qualquer lugar gera consequências imprevisíveis nos outros lugares, né? Isso é fantástico e assustador ao mesmo tempo. Isso, assim, abala bastante nossa sensação de controle, né, sobre os fenômenos. Né? É impossível controlar adequadamente os fenômenos, uma vez que eles estão sujeitos a incontáveis causas e condições. Então, é isso. A gente faz as coisas, né? Tudo que a gente constrói é baseado num certo conjunto de causas e condições. Mas aí vai ter exceções, né? Que aquelas causas e condições que a gente projetou não dão conta. Né? A gente tem os problemas, as catástrofes, os desastres, e assim por diante, né? As estradas estão bem, Bia. Tá tudo funcionando assim. Vamos ver amanhã, depois dessa chuva também, né? Se não derreteu tudo, não levou tudo. Mas hoje mesmo. O Valdir e o Vitor também estão espalhando aquele saibro que a gente comprou nos buracos ali para fora da porteira, né? Que estavam muito ruins, mas está circulando. Hoje mesmo eu recebi 2 entregas lá em cima na obra da casinha de retiros. Chegou um caminhão de areia e chegou o caminhão com madeiras para o telhado. E isso antes dessa chuva, né? Amanhã, por exemplo, amanhã de manhã, nada de caminhão aqui, nem pensar, né? E até de carro a gente evita circular muito assim logo após as chuvas, né? Assim, espera a coisa escoar. Mas como na área rural a permeabilidade do solo é muito grande, então isso também rapidinho se escoa
e um pouco de sol já seca bastante, assim, né? Então é tranquilo. É raro dar algum tipo de, por exemplo, as águas subirem, né? Não tem como, aqui não tem como ter inundação, por exemplo, no Abirate. A gente não está perto das margens de nenhum rio grande, né? A gente está longe do Rio do Peixe aqui, que está a uns 3 quilômetros, que é o mais próximo. Então, esse é um ponto que a gente analisou também quando foi fazer a compra da terra, que era assim, barragens de água e de mineração se tinha por perto, né? A gente mapeou tudo aqui ao redor do Abirate, se tinha ou não tinha, e rios, assim, que estivessem muito próximos, né, às margens. Daí a gente viu que não tinha nenhum risco desse tipo, o que foi, né, assim, reconfortante. Aqui tem um córregozinho que passa, mas ele não ganha muito volume, é pequeno. Mas são coisas assim, né, que a gente vai É isso que eu tentando. ia perguntar, Marcelo, sobre esse riozinho que tem aí dentro do Abirate. Ele não ganha muito volume, então, né? Ó, no máximo ali no fundo da tua casa ele sobe, pode entrar um pouquinho na tua casa ali, Cláudia, mas assim, pouca coisa, uns 40 centímetros assim Ah, então ali. A Cláudia, a eu casa dela é uma das tomar mais próximas cuidado da ali, água e tá tudo certo. né? É uma das casas mais próximas do riozinho, né? Não, mas assim, não, nesse tempo todo nunca vimos o riozinho. Ele transborda um pouquinho na margem, mas aí assim tem aquela distância, a gente tem 30 metros de distância, né, da margem do rio até os primeiros terrenos. E, por exemplo, o teu terreno vocês subiram ainda uns 50, 60 centímetros, né? Então não tem a menor chance de. Né? Então tá tranquilo. Não, a gente nunca viu ele chegar ali perto. Assim, originação interdependente. E aqui, vamos lembrar onde a gente está, né? Teve carnaval semana passada, afinal de contas, todo mundo esqueceu até o que ele estava estudando, né? Então é um recomeço. Então, Sutra do Ataque do Coração, um comentário detalhado ao Sutra do Coração da Prajnaparamita, né? O Prajnaparamita Hridaya Sutra. Eu já citei outras vezes, quem quiser estudar em algum momento assim um pouco mais sobre a origem do Sutra do Coração, assim, os estudos mais detalhados, né, sobre de onde esse texto vem, como que ele surgiu, isso está muito bem descrito naquele livro do Sensei Kazuaki Tanahashi, publicado pela Lúcida Letra, cujo título é Sutra do Coração, do Sensei Kazuaki Tanahashi. Lá ele faz um estudo detalhado da origem do Sutra, investigando os textos assim, em vários idiomas, em chinês, que seria talvez a primeira língua que ele se manifestou, aí em sânscrito, em tibetano, em coreano, em japonês. É bacana de ler aquele livro, assim, a parte inicial, assim, da peregrinação do sensei por vários países, assim, buscando essa origem do Sutra do Coração. Então é interessante. Então lá ele foca especialmente, né, assim, essa história toda. E depois também tem um comentário palavra por palavra, que é um comentário assim um pouco mais árido do que esse aqui. Esse aqui é um comentário mais expansivo assim, né? Mas tem lá também, para quem gosta de entender termo por termo, também está lá. Ele coloca a palavra em sânscrito, daí o equivalente em chinês, em vietnamita, em coreano. É um estudo bem detalhado assim para quem gosta um pouco disso, né? E então é uma referência. Então a gente está aqui olhando agora a profundidade em 8 aspectos, lembram? Então, todos os fenômenos são vacuidade, não têm características, são não nascidos e não cessam, nem impuros nem livres de impureza, nem decrescem nem crescem. A gente está tentando entender um pouco isso. A gente vem recitando isso, né, no Sutra há muitos anos, mas não é muita gente que, se precisar explicar o que o Buda quis dizer com isso, que sabe explicar, né? Ou seja, quando eu repito isso, o que eu estou querendo dizer? Então, a gente está estudando agora. A gente já terminou, né, a ausência de características. A gente está olhando agora, todos os fenômenos são não nascidos e incessantes, na página 155. A gente tinha começado já a ler essa sessão, mas como teve esse intervalo aí, eu vou retomar o início dessa sessão, porque ela não é muito simples. Então, na página 155, todos os fenômenos são não nascidos e incessantes, ou seja, não nascem e não morrem. A gente vai encontrar muito no budismo essas expressões, o não nascido, né? O não nascimento de todos os fenômenos. Quando ele fala não nasce, não morre,
Sinônimos para isso seria assim: os fenômenos não são produzidos e não são destruídos. Eles nem surgem nem cessam. Os fenômenos, eles não têm um surgimento real. Essa é a argumentação. Então se usa essa expressão: nem nasce nem morre. As próximas duas características da profundidade em 8 aspectos são sem surgimento e sem cessação. Também poderíamos dizer: não há nascimento de qualquer coisa e, portanto, não há cessação. E isso é o que os textos Madhyamaka falam o tempo todo. Sem surgimento é um dos grandes temas deles. Quando os textos Madhyamaka investigam a vacuidade de todos os fenômenos por meio do raciocínio, eles usam duas abordagens principais. Uma é analisar diretamente a natureza do objeto, e a outra é analisar suas características. Essas duas abordagens correspondem às duas frases acima do Sutra do Coração, de que todos os fenômenos são vacuidades sem características, respectivamente. Ambas são boas o suficiente, mas uma funciona melhor para algumas pessoas e a outra funciona melhor para outras. Além disso, como já foi mencionado, elas se complementam mutuamente e asseguram o entendimento do escopo completo da vacuidade. Né? Quando analisamos a natureza de uma flor, por exemplo, o raciocínio clássico é examinar se a flor é realmente uma ou muitas, e ver que não é nenhuma das duas. Se não pudermos encontrar nada que seja a qualidade de flor da flor, que seria a única coisa a ser a sua essência ou a constituí-la, então o que aparece como uma flor também não é uma multiplicidade, porque qualquer multiplicidade tem de ser composta de muitas unidades. Falando de modo convencional ou em termos de meras aparências, é claro que podemos dizer que uma flor é muitas, porque ela consiste de muitas partes. Porém, esse não é o ponto aqui. Porque quando analisamos cada parte da flor, encontramos partes ainda menores, que podem ser divididas em uma progressão infinita. Esse raciocínio investiga se a flor é alguma coisa que existe de forma verdadeira e independente como uma coisa única. Uma coisa que podemos identificar, apontar, isolar, extrair ou definir como sua essência final e indivisível, similar à física moderna procurando pela menor partícula possível, como a verdadeira natureza última e imutável dos fenômenos. Porém, se não podemos encontrar nem mesmo uma unidade realmente existente, também não podemos encontrar quaisquer muitos verdadeiramente existentes. Então aqui, veja, são argumentos assim mais filosóficos, né? Então lembrando assim, qual que é a ideia da coisa? A gente está analisando a vacuidade dos fenômenos. A vacuidade dos fenômenos afirma que eles não existem de modo intrínseco, próprio, substancial, isolados de outras causas e condições. Não tem como encontrar a essência de qualquer coisa quando a gente analisa as coisas. Então, assim, para eu provar que não há esses fenômenos realmente existentes, eu preciso de argumentos. Não basta eu dizer assim, nada existe de modo real. Acredite nisso, aceite, tenha fé, né? Isso não basta, né? Isso não vai gerar a mudança de visão necessária da realidade. Então, lembrando que Prajnaparamita não é uma coisa religiosa para a gente apenas venerar e repetir e ter fé. Prajnaparamita é uma visão de mundo, uma visão de realidade. Então, a gente está desenvolvendo essa visão a partir de argumentos lógicos e racionais também. Então, quando eu tento provar a existência de alguma coisa de modo real, por exemplo, assim, se a coisa realmente existe, então ela tem que existir de alguma forma. E essa forma pode ser assim: essa coisa existe como uma unidade ou como uma multiplicidade. Só tem essas duas opções. Não tem uma terceira. Então, se eu afirmo que algo existe, ou existe como unidade ou como multiplicidade. Não tem como pensar numa terceira posição. Então, se eu comprovar que as coisas que elas não são passíveis de serem encontradas,
como unidades ou multiplicidades, então eu me liberto da ideia de que as coisas existem realmente. E não sobra uma outra opção. Então, toda a filosofia madhyamaka vai trabalhar nesse tipo de argumentação. Para quem não tem muito interesse ou assim muito conexão com esse tipo de abordagem, pode parecer meio chato, meio filosófico, meio estéril. Então, assim, não é a única forma de abordar a vacuidade, claro que não é, mas é uma forma clássica de como entender por que que no Sutra do Coração está se falando que as coisas nem nascem nem morrem. Se elas nascessem, se elas surgissem de modo real, ou seja, elas viessem a existir de modo real, então elas teriam que surgir como unidades ou multiplicidades. Então, se eu assim, de alguma forma, eu conseguir comprovar que as unidades não são existentes, eu já elimino a possibilidade das multiplicidades também. Porque uma multiplicidade é uma somatória de unidades. Então, se eu elimino a existência real das partículas, ou seja, das unidades, eu não tenho como dizer que as multiplicidades existem de modo real. Se os tijolinhos que compõem a multiplicidade já são eles mesmos vazios, como é que eu vou dizer que de um monte de coisinhas vazias eu construo algo real e existente? Isso não faz sentido. Então, essa aqui é a argumentação aqui, assim. Né? Eu estou dando em linhas assim gerais só para vocês acompanharem a discussão. Então, a gente está tentando entender por que, o Avalokiteshvara diz que os fenômenos são não nascidos. Tudo bem? Mais ou menos. Pensem assim, o tempo todo, nós não pode perder o mapa geral da coisa, assim, se a gente vai entrando no detalhe né, confunde. A ideia aqui é libertar a nossa mente da crença errônea de que as coisas realmente existem. As coisas realmente existirem, o que que isso significa? Então, é importante isso. O budismo, Prajnaparamita, não nega em momento algum o surgimento das aparências. Isso aí é óbvio diante dos nossos olhos. Está falando agora de originação dependente. Ou seja, as coisas vão aparecendo, vão se juntando causas e condições e vão surgindo aparências. Mas quando eu analiso essas aparências com os raciocínios da verdade absoluta, eu vou desmontando as aparências e não vai sobrando nada por trás das aparências. Então, isso é algo importante. Alguém poderia dizer, mas isso não tem nada a ver com a minha vida, isso aí é apenas uma argumentação filosófica ou científica, está muito distante da minha experiência diária. O meu desejo por chocolate segue o mesmo, né? Tendo ou não tendo partículas, um ou muitos, isso aí para mim é irrelevante para minha experiência. Então, isso a gente poderia pensar assim. Porém, se a gente desenvolver esse tipo de visão de argumentação, eu consigo aplicar isso em estado meditativo a qualquer fenômeno. Por exemplo, eu acho que as pessoas são isso, são aquilo, gosto de fulano, não gosto de ciclana, a pessoa é fofoqueira. A gente rotula e congela a pessoa e acha que a pessoa ser fofoqueira é algo realmente existente. E eu passo a agir de modo emocional a partir dessa visão errônea que eu tenho da existência real de alguma coisa como fixa. Ou seja, a não compreensão desses argumentos e o não treinamento dessa visão me leva a um comportamento confuso diante da realidade e emoções perturbadoras, ações não virtuosas, karma, sofrimento, roda da vida que não para de girar. Então vejam como é sutil a coisa. Não compreender a microexistência da realidade me leva a esse poço de sofrimento que é o samsara. Samsara não tem existência real nenhuma quando analisado. Mas não basta só saber. Eu tenho que mergulhar nessa visão e ver as coisas se dissolvendo diante dos meus olhos. Todos os meus apegos e fixações, a existência real de coisas ou características de coisas tem que ser superada, tem que ser dissolvida. E isso não adianta, de novo, não adianta só ter fé, só acreditar. Eu vou ter que ver. Vou ter que chegar ao ponto de ver que as coisas são vazias e livres de características. Isso exige um treinamento contínuo, né? Só que se eu não tiver, se eu não souber como meditar sobre isso, como treinar, como é que eu vou fazer? Pode acontecer de eu recitar 1 milhão de vezes o Sutra do Coração e em algum momento ter um insight
e vejo o que ele quer dizer, né? Ou seja, com muito contemplação e repetição. Mas aí os mestres, ao longo dos séculos, deixaram para nós ferramentas para facilitar a nossa tarefa. E uma das ferramentas é essa, dessa argumentação de como entender as coisas. Então, assim, se as coisas não são existentes, eu tenho que provar que elas não são existentes. Não adianta eu apenas dizer. E para isso eu preciso de argumentos. Então, olhando para uma coisa, um sino. Um sino existe ou como uma unidade, uma coisa única, ou como uma multiplicidade. Quando eu começo a analisar o sino, já fica difícil de falar que ele é uma unidade. Porque de saída ele já tem, ó, a coloração dele varia ao longo da superfície do sino. Portanto, é óbvio que tem muitas partículas aqui com tonalidades diferentes. Esse sino, e aí se eu colocar ele no fogo, ele derrete, talvez ele seja composto de uma liga de mais de um metal. Talvez eles derretam em temperaturas diferentes. Então, você começa a ver que o sino não é uma unidade, não tem como eu mostrar isso. Ele é composto por muitos elementos. E aí, cada um desses elementos que eu vou isolando na composição do sino, eu sigo analisando, eu sigo decompondo, decompondo, decompondo. E aí, é claro que não tem como a gente fugir do paralelo, né, com a ciência, né, especialmente com a física de partículas. Inclusive, a gente vai ter curso aqui no SEB Abirati, né, com a professora mestre em física quântica Eliane Xavier, tutora do SEB, moradora aqui do Abirati, né? A Eliane vai dar esse curso agora em março, né? No final de semana aí do 12 e 13 de março, né? Tá perto. Então, quem tiver interesse pode fazer, né? Esse curso é muito interessante, porque é isso, eu vejo que o Buda já olhou, também os filósofos gregos também inventaram a noção de átomo, né? Ou seja, de como ter partículas fundamentais, mas o Buda concluiu, assim, que a base da matéria é vazia. Ou seja, mesmo se eu analisar as menores partículas, elas ainda seguem sendo vazias. Isso não haveria o tijolinho fundamental que a partir dali não tem mais como recuar. Então o Buda já olhou para isso assim meditativamente e os cientistas cada vez mais se aproximam disso, né? Quanto mais as partículas são testadas e analisadas, mais elas são estranhas. E quem estuda física de partículas sabe bem que é bem isso que eles falam, né? Tem até um quark, né? Um quark que eles chamam de estranho. Tem o quark charme, tem o quark estranho. Então, aquelas subpartículas, elas assim são bastante, a compreensão delas é bastante assim abstrata. Não são mais coisas que a gente pode ver e tocar. Aquilo são apenas ideias quase que matemáticas, né? Então, a gente vai vendo esses paralelos, né? Signorine, Oi, Marcelo. Oi, gente. O Marcelo, tem assim, tem áreas que são mais fáceis, né, que a gente usa para ver para a gente decompor e chegar a esse vazio. Não tem, de repente, por alguns escândalos específicos, algumas formas específicas, tem coisas que facilitam, né? sim, Então, é um caminho para a gente ir treinando, assim, em própria emoção também, emoções, tem emoções mais fáceis, que você pode também, né, fazer sei lá, uma decupagem nela. Então, isso é um caminho, enquanto você não consegue enxergar algumas outras coisas como vazias, é sim. um... Com certeza. É a forma até como o Lama Santa estruturou, né, o nosso roteiro de meditação em 8 pontos de Prajna Paramita. Ou seja, ele vai nos convidar a olhar os 5 skandhas de base. Como começa o Sutra do Coração, né? A gente já viu os 5 skandhas. Então, por exemplo, é uma abordagem. Ver a vacuidade das formas, das sensações, das percepções, das formações mentais e das consciências. E aí o Lama organizou isso naquele roteiro meditativo, né? Que a gente até fez há pouco tempo atrás, fez assim, um grupo, né? É uma abordagem. Essa análise agora da profundidade em 8 aspectos é uma outra abordagem. Todas são complementares, porque é isso, os mestres vão dando chaves para destrancar a nossa fixação à realidade das coisas. Para alguns funciona melhor de um jeito, para outros funciona melhor de outro. Com certeza, não tem um único método. Então, tem uma multiplicidade. Por exemplo, o Lama também usa, que está até na própria Sadhana, os 6 selos, né, que Guru Rinpoche ensina lá no Tesouros do Pico do Junípero. Né? Tem lá os 6 selos. Dê às aparências o selo da vacuidade.
Cele a vacuidade com as aparências. Cele ambas com a não dualidade de aparência e vacuidade. É uma outra abordagem, é outro roteirinho de meditação, mas não tem muita explicação ali, não tem muito comentário. É tipo assim, ó, dê as aparências o selo da vacuidade. Ah, lindo isso falado, mas e como é que faz? Em geral, as nossas mentes precisam de um pouco mais de argumentação para aceitar alguma coisa, para chegar a um ponto de convicção. Se vocês lembrarem no texto Iluminação da Sabedoria Primordial, né, aquele texto que a gente estuda tanto, o Lama, nossa, sempre repassa esse texto, né, em incontáveis retiros, Iluminação da Sabedoria Primordial, tem aquele comentário, né, principal, especial, de Gyatro Rinpoche, do venerável Gyatro Rinpoche, e lá ele fala muito sobre essa expressão, como alcançar a convicção na visão. Como é que eu vou chegar a um ponto de convicção? Sim, é isso, não tenho mais dúvidas. Enquanto eu tiver dúvidas, eu preciso seguir estudando, debatendo, perguntando. Por que que aqueles monges tibetanos lá fazem aquele longo processo de debates, por exemplo, né, que é algo clássico e tradicional? Porque é isso, eles estão o tempo todo treinando a visão. E aí, entendeu mesmo? Ou será que a tua compreensão é superficial e uma ou duas perguntas um pouco mais profundas você já não sabe bem se é ou não é? Então a gente, claro que não vai seguir o mesmo treinamento longo, treinamento escolástico que eles fazem lá, que vão estudar dezenas de textos, não é o nosso caminho. A gente precisa separar assim a essência da coisa, entender mais ou menos e aplicar, começar a praticar com isso. Então, você veja, está estudando esse comentário sobre o Sutra do Coração. Nós já estudamos vários. Ao longo dos anos, todos os comentários do Lama Santen, que são dezenas e dezenas de retiros, o Lama comentando o Sutra do Coração. A gente já estudou o Dalai Lama, a essência do Sutra do Coração. A gente já estudou o Thich Nhat Hanh, o coração da compreensão. A gente já estudou a Lua no Espelho, Gyalwan Dokampa. São inúmeros comentários sobre o Sutra do Coração de autores, vamos dizer assim, modernos, né? E agora a gente está passando por mais um. E maravilha, a gente vai pacientemente, né? Como é que é aquele ditado, né? Água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que fura, né? Ou seja, com muita paciência a gente vai furando a nossa rigidez conceitual. Que o ponto final é isso. A nossa mente, ela está fixada, ela está pegada a conceitos, realidades, características. Então poderia ser simples assim, simplesmente sente e solte tudo. Repouse na sua natureza primordial, não nascida, não construída, livre de características. A mente primordial, vazia e luminosa. Só isso. Quem conseguir fazer isso não precisa fazer mais nada, não precisa estudar nada disso aqui que a gente está estudando. Então, esse é o lado bonito da coisa. Agora, vamos dizer, 99,9999 em 100 não conseguem fazer isso diretamente, né? E aí vem esse trabalho, assim, da gente ir soltando, né, as amarras conceituais pelo próprio estudo. Então, a mente racional, ela se livra dela mesma através dos argumentos que fazem sentido para ela. Esse é o processo. O processo de Prajnaparamita e da filosofia madhyamaka é de esvaziar a mente dos conceitos. Você vai vendo não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Você vai se esvaziando de conceitos. Você não vai adquirir nada. Você não vai né, acumular conhecimento, por exemplo. Você vai libertar a tua mente justamente do que ela achava que sabia, do que ela tinha certeza de que era. Ah, não, isso é. Você vai. Será que é assim tão, de forma tão fixa e rígida? A gente vai vendo que não. Esse é o processo. É um processo de libertação. Por isso que também a grande perfeição, o Dzogchen, às vezes também é chamado de o grande relaxamento. Um grande soltar corpo, energia e mente no estado natural, sem se fixar coisa alguma. Então a gente vai treinando isso. Não é porque a gente não consegue fazer isso o tempo todo que a gente não vai tentar fazer também. A gente está fazendo em paralelo, está estudando os argumentos racionais para analisar isso tudo, mas também está meditando de modo direto,
Estou fazendo várias coisas em paralelo. Tudo válido. Sempre assim, soltando o nó, né, da mente. Lembra aquele exemplo do lenço? Então, a nossa mente é como um lenço que está cheio de nós. O lenço nunca deixa de ser lenço porque ele está com nós. É o mesmo lenço sempre. Mas desatando os nós, aí o lenço se manifesta, né, da sua forma primordial, assim, completamente solto e livre, esvoaçante ao vento. Então, é isso que nós estamos buscando aí, né? Desatar os nós da mente. Tá bem? Então, todos são argumentos válidos, assim. E é bom esse exercício de exercitar a mente racional, de tentar entender isso. Os tibetanos dizem que isso é copiar a mente de Manjushri, o Bodhisattva da sabedoria, da espada flamejante de Prajnaparamita que corta a ignorância. Ou seja, através desse exercício do estudo e do tentar entender e raciocinar, a gente está afiando a nossa prajna, ou seja, a nossa mente que entende isso. É bom, é favorável. Então, assim, não achem que isso é o tempo perdido. Ah, isso aí é muito filosófico. Não, isso é bem interessante. E vai nos aproximando cada vez mais da Prajnaparamita como ela realmente é. Né? Ao longo dos séculos, milhões e milhões de praticantes seguiram esse mesmo caminho que a gente está seguindo. Tá? Muito bem. Então, na página 156, a gente vai seguir no segundo parágrafo. Se realmente entendermos isso, é o suficiente para entendermos a vacuidade de uma flor e não temos de nos preocupar com suas características. Mas se não estivermos satisfeitos com o raciocínio da ausência de um e muitos, também podemos tomar a segunda abordagem e verificar novamente, examinando as características de uma flor, como, por exemplo, se ela realmente surge em algum momento ou não. Falando convencionalmente, ou em termos de meras aparências, é claro que sementes de flor se transformam em brotos que eventualmente florescem. Mas quando olhamos para esse processo de crescimento, não podemos encontrar qualquer surgimento real em lugar algum. Outro estudo bacana que a gente já fez, está gravado também, é o Sutra do Broto de Arroz. Lembram? O Shalistamba Sutra. É um sutra maravilhoso. Dzongzar Khyentse Rinpoche, em 2018, aqui no Brasil, ele deu, lembra, ensinamento sobre esse sutra. Quem estava, né? Inclusive, a gente ganhou um livretinho com a tradução assim do sutra, né? A gente usou esse livreto para estudar também o sutra no Seb Rio, tem gravado. Isso, Miki, esse mesmo. Então, é um outro, porque ele explora justamente assim o surgimento do broto de arroz, como é que isso se dá? Então, é a mesma coisa aqui na flor. Como é que as coisas nascem quando você começa a analisar as etapas micro assim? Será que elas nascem mesmo? Em geral, na Madhyamaka, o surgimento, o nascimento, é analisado por meio de causa e efeito. Ou seja, analisamos se há qualquer relação real entre causa e resultado de alguma forma. Desse modo, para que alguma coisa surja, a causa deve preceder seu resultado. Então, aqui já é uma afirmação importante a gente entender. Se algo nasceu, se algo surgiu, vocês concordam que esse algo tem que ter tido uma causa anterior? Por exemplo, na visão budista, existe a geração espontânea? Por exemplo, o mosquitinho, ele nasce dentro da lixeira lá com o lixinho do nada? É, geração espontânea, né? Como se acreditava, cientificamente se acreditava uma época no século XIX, né? Geração espontânea. Mas aí, quando a gente estuda melhor, não. Tinha um ovinho ali em algum lugar, né, que levou ao surgimento daquele mosquitinho. Ou seja, existe alguma coisa que surja sem ter causas anteriores? Na visão budista, isso não faz sentido. Inclusive, é um dos argumentos budistas para derrubar a ideia de um criador dos fenômenos, de Deus, deusa ou qualquer tipo de base inicial de surgimento que não teve uma causa anterior a si. Né? Tudo para surgir tem que ter alguma causa que empurrou e fez aquilo nascer. Então, assim, causalidade, uma causa e resultado. Caso contrário, não estaremos realmente falando sobre causalidade. Parece haver algumas exceções na física moderna em termos de o resultado preceder a causa.
Mas no que se refere às nossas experiências, que é do que se trata aqui, as causas precisam vir antes dos seus resultados. Então, na física moderna, aí surgem coisas esquisitas mesmo. Por exemplo, quem estudou um pouquinho de física quântica tem o efeito túnel. O efeito túnel de tunelamento, que é uma coisa esquisita. Em que uma partícula que não deveria estar do outro lado de uma barreira, ela aparece. Coisa estranha, assim. A realidade não é tão causal quando você começa a entrar no micro, né, da física quântica, surgem fenômenos esquisitos. Que a... Gente, ó, vai derreter tudo, hein? E aí, Denise, acho que a gente vai ter que sair, né, remando daqui. Tô dizendo que vai derreter tudo. A chuva não para, gente. E forte. Tô meio preocupado. Não, vamos ter que, né, vai no carro, mas remando, assim, para direcionar o carro lá para baixo, porque, gente, não tinha visto aqui assim. Então, aqui a gente está explorando isso, né? Mesmo que possa haver exceções entre assim o resultado aparecer antes da causa, nas micropartículas atômicas podem surgir algumas situações assim, mas aqui não, ele está falando dos fenômenos em geral, sempre uma causa precede o seu resultado. O raciocínio Madhyamaka leva a isso ao nível momentâneo, o que significa que quando uma certa causa existe, o seu resultado não está lá. Ou seja, se eu falo de causa e resultado, como é que o resultado pode existir ao mesmo tempo que a causa? Pensem comigo. Se o resultado já existisse junto com a causa, por que eu vou falar que a causa gerou o resultado? Não faz sentido. Concordam? Vamos pensar assim. Eu estou aqui, ó, tem o sino e tem o meu telefone celular aqui. Eles estão aparecendo ao mesmo tempo. Eu não posso dizer que um é a causa do outro. Né? Não faz sentido. Agora, por exemplo, quando tem o ovo, ainda não tem o pintinho. Né? A gente vai dizer que o ovo precede o pintinho. O ovo é a causa do pintinho, por exemplo. E a causa do ovo, daí vai ser todo o processo na galinha de gerar o ovo. Aí tem a inseminação do ovo, toda essa complexidade. Então, assim, isso é uma coisa muito importante entender. Quando eu falo em causa e resultado, o resultado tem que vir depois da causa. Senão, eu não consigo estabelecer uma relação causal entre a causa e seu resultado. Isso é meio lógico, né? Ah, causa e resultado não podem existir simultaneamente. Caso contrário, não os consideraríamos para início de conversa como causa e resultado. Como eu falei, o celular e o sino não podem ser causa e resultado. Eles existem simultaneamente. Se eles existissem simultaneamente, por que precisaríamos daquela causa, uma vez que o resultado já está lá? O fato de duas coisas existirem simultaneamente mostra que elas não são uma causa e seu resultado, porque o resultado não pode existir junto com sua causa. Da mesma forma que uma flor não coexiste com sua semente. Se olharmos para essa sequência de causa e resultado, e se virmos que, a qualquer momento, ou há apenas a causa ou apenas o resultado, então, como a causa poderia fazer qualquer coisa para o resultado? Como ela poderia produzir o resultado se ambos nunca sequer se encontram ou têm contato? Que tipo de interação poderia haver? Por exemplo, se há uma sala com duas portas e uma pessoa entra por uma das portas, exatamente no mesmo momento em que outra pessoa sai pela outra porta, elas nem mesmo se veem ou se encontram, e muito menos têm qualquer interação. Por isso, disse que não existe nenhum surgimento verdadeiro. Falando convencionalmente, parece funcionar. Mas se analisarmos como os resultados podem surgir de suas causas, a resposta é que eles não surgem realmente delas. Entendem isso? Esse argumento é assim, ó.
Eu tenho a causa e tenho o resultado. Quando eu vou analisando em períodos de tempo cada vez menores, tentando achar o momento exato em que a causa gerou o resultado, será que é possível encontrar esse momento exato em que a causa desapareceu e o resultado surgiu? Se eu for diminuindo o intervalo de tempo cada vez menor, 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 sempre vai ter um intervalo, vai ter um gap, vai ter um buraco, uma lacuna entre a causa e o resultado. E aí, se tem um buraco entre a causa e o resultado, como é que eu estabeleço o elo causal entre um e outro? O que que se transferiu da causa para o resultado, se eles nunca se encontram de modo real? Pá, isso aqui agora deu um nó na cabeça de todo mundo. Estou vendo só as caras de perplexidade. Exato. A semente está lá, mudando aos pouquinhos, né? Começa a mudar, mudar, abre um pedacinho, não sei o quê. Mas assim, no nível macroscópico, a gente vai dizer, ah, sim, eu estou vendo a semente mudando e virando flor. Agora, se eu tentar diminuir o intervalo, qual que é o momento exato em que semente deixou de ser semente e flor passou a existir? Tem como convencionar isso? A gente diz assim, ó, ah, é um broto, ah, é uma flor quase aberta, a gente vai dando nomes para cada estágio disso. Mas qual é o momento real em que a flor nasceu, em que a semente deixou de ser semente e a flor passou a existir? Vejam como não é fácil, quando você analisa isso de modo mais detalhado, em intervalos menores de tempo, eu não consigo determinar o momento em que semente deixa de ser semente e flor passa a ser flor. Então, a gente vai dizer assim, que quando eu analiso com os argumentos do absoluto, ou seja, olhando a essência da coisa, eu não consigo encontrar o elo causal entre uma causa e seu resultado. E eu vou dizer que a própria causalidade como um todo é vazia. Ela não é real. Se a causalidade pudesse ser comprovada pelos argumentos da visão absoluta, eu concluiria que a causalidade é a resposta final sobre a realidade. Ou seja, a causalidade é real. E é isso que a ciência acredita, por exemplo. Toda a ciência se baseia na premissa de que a causalidade é a verdade definitiva e final sobre a realidade. Agora, o Buda, ele olhou para a causalidade e viu que se eu olhar com cuidado para a causalidade, cada vez com mais detalhe, 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 a causalidade também não se sustenta no aspecto último. Olha que interessante isso. Isso é fantástico. Porque a nossa vida toda é organizada pela causalidade, gente. A gente acredita piamente na causalidade. Se eu quero comer arroz amanhã, eu tenho que ter comprado arroz, eu tenho que ter fogão, eu tenho que ter gás, eu tenho que ter panela, eu tenho que ter água. E aí, para cozinhar o arroz, eu tenho que pôr a quantidade certa, eu tenho que pôr o fogo certo, o tempo certo. Ou seja, a nossa vida toda é um controle das causas e condições sem parar tempo todo. O corpo faz isso, as células trabalham com inteligências que controlam entrada de substâncias, entram pelas membranas, saem, né? Assim, é fantástico assim essa construção da originação dependente a partir da causalidade. Só que quando eu olho para isso tudo mais profundamente, eu vou vendo que a causalidade é uma resposta profunda, sim, sobre a realidade, mas não é a resposta última sobre a realidade. Então, essa é a grande contribuição do Buda para a liberação das mentes dos seres, né, no Samsara, em que ele não ficou numa análise minuciosa apenas da causalidade, mas ele viu que a causalidade é vazia. Por isso que o Lama Santen vai brincar, vamos dar o calote no karma. O karma é a consequência das ações causais que eu plantei no passado. Agora, será que o karma é real, é sólido? Ou é algo que pode ser liberado através da visão da vacuidade? Isso é uma coisa interessante. Se o karma, se a causalidade fosse real, o karma não poderia ser superado. O karma poderia apenas ser modificado por outras causas e condições, num processo infinito. Mas o karma, ele não seria simplesmente liberado pela visão de que o karma não existe de modo real, pela vacuidade do karma. Então, vejam como isso é importante entender essa base de raciocínio aqui que ele está dando,
para a gente entender tudo que o budismo vai trabalhar em cima disso. Todos os raciocínios Madhyamaka, toda a Prajnaparamita trabalham em cima dessa ideia. Nós estamos presos numa visão causal de mundo e de realidade, de mim mesmo. Quem que eu sou? A gente pode começar a se descrever. Eu sou isso, aquilo, aquele outro. A gente escreve biografias. Eu nasci, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquele outro, né? Então a gente se define por uma cadeia causal de acontecimentos, mas quando eu analiso em detalhes, cada um desses acontecimentos não tem nada a ver uns com os outros. São apenas aparências momentâneas. É como o exemplo que se dava no tempo em que os filmes eram feitos com fotos, né? Por exemplo, o filme cinematográfico tradicional eram muitas fotos que aí são passadas em velocidade e você começa a ver movimento. Mas cada foto é apenas uma foto. Na foto em si não tem movimento. Tem uma ilusão de movimento quando eu começo a projetar uma foto após a outra, após a outra, após a outra, não é? E a minha vida é a mesma coisa. A minha vida é uma sucessão de fotos que eu acho que tem um filme acontecendo. O filme é completamente irreal. O que aconteceu comigo, o trauma que eu sofri aos 5 anos de idade, não tem nada a ver com a pessoa que eu sou hoje. Porém, a vídia, a delusão, a confusão, a ignorância me dá a sensação de continuidade, de que eu sou o mesmo. Nós não somos o mesmo momento a momento, o que dirá ano após ano, década após década, né? Como que eu sou mesmo? Cadê os meus cabelos ondulados? Para onde que foram? Onde estarão? Eu já tive, eu tenho foto para comprovar, mas eu mostro aquela foto, era eu? Não é, aquilo é uma foto, não era eu. Como é que dá para falar? Como é que eu posso achar que eu sou eu naquela foto, né? A gente começa a analisar com os argumentos mais cuidadosos, assim, a realidade toda. Ela é isso, ela é mágica, ela é um show pirotécnico de aparências, de luzes surgindo, e a nossa mente confusa dá sentido para as luzes e para as aparências. Eu começo a ver coisas, eu vejo pedra, eu vejo céu, eu vejo água, mas nada disso está lá. Ou seja, toda a realidade é vazia por natureza. Mas nós, pelas nossas confusões, aí o Buda vai explicar, ao longo de uma longa cadeia de confusões, que não começou agora, começou há infinitas vidas, e não tem nem como definir o momento inicial dessa cadeia de confusão, também nem tentem procurar, mas nessa cadeia infinita de confusão, nós geramos marcas mentais, sanskaras, que permitem construção de experiências. Mas as experiências estão ocorrendo sempre num plano mental. Elas não estão ocorrendo de modo físico, real, sólido, lá fora. Essa é a ilusão persistente que nós temos em infinitas vidas e que o Dharma se propõe, né, a nos libertar disso. Quando a gente se libertar dessa ilusão da solidez das aparências, vai ter medo do quê? Por exemplo, assim, se você vê que teu corpo é completamente vazio e que não há qualquer apego real ao corpo, o corpo realmente é vazio, estar morto, estar saudável, estar doente, tanto faz. Muitos bodhisattvas entregaram partes dos seus corpos, como quem entrega, sei lá, um pedaço de papel, porque eles já tinham realização completa da vacuidade do próprio corpo. Como é que eu posso ter apego a um corpo se eu vejo que o corpo não é meu? O corpo é uma manifestação ilusória, mágica, temporária, que muda momento a momento. Então vejo que fantástico, né? Ou seja, realizar essa visão da natureza vazia e luminosa das aparências vai me levar a superar todo o sofrimento, todo o apego. Não tem mais tempo ruim, né? Não tem mais sofrimento. Olha que fantástico, né? É, Aurélio, não é assim? Olha esse mar aí atrás de você, né? Com as ilhas cagarras, né? Tá É, ali. É real ou não é? é, mas não é, Não é? né? Agora, Marcelo, o resultado ele depende da causa, tá? O resultado vem da causa, mas na realidade o resultado também é vazio, Isso, tá? com E aí o certeza. que torna a causa vazia também. É. Aqui ele está usando o argumento assim. Se algo existe, esse algo surgiu em algum momento, ele nasceu. Para ele nascer, ele tem que ter tido causa. Quando eu tento encontrar em que momento que a causa gerou o resultado, eu começo a ter problemas. Porque assim, a grosso modo, eu digo, essa flor nasceu dessa semente. Porque ela não nasceu dessa pedra aqui. Eu não vi essa pedra se transformando e virando flor, mas a semente eu vi.
Então, a nível grosseiro, eu vejo as coisas se transformando e umas coisas gerando outras. Ó, o bebê nasceu da mãe, claro que eu vou dizer que nasceu um bebê. Vou dizer que o bebê não nasceu da mãe, claro que nasceu. Mas quando eu tento, de novo, determinar o nascimento real das coisas, o surgimento real. Por isso que é importante entender quando eu estou falando de verdade relativa, ou convencional, das meras aparências, que elas surgem a partir de causas e condições, a nível grosseiro, elas são convencionadas. É diferente de quando eu estou analisando o nascimento absoluto das coisas, no nível mais sutil. Se as coisas nasceram ou não nasceram, se elas surgem ou não surgem no nível absoluto. É isso que a gente está argumentando aqui. Ninguém está negando a relação entre as causas e seus resultados no nível relativo. O que está sendo negado aqui é de que no nível absoluto eu consigo encontrar uma relação entre causa e resultado. Eu vou dizer, a coisa não nasce de forma absoluta. Nem a causa existe, nem o resultado existe. Ainda assim aparece. Mas, de novo, tá, mas o que isso muda na minha emoção perturbadora diante do chocolate? Né? As pessoas, né, práticas, assim, tá, tô achando lindo isso, assim, super legal para falar numa festa e mostrar que eu sei alguma coisa. Mas e aí? O que isso muda meu comportamento? Isso vai me ajudar a me libertar da minha prisão a alguma coisa hipotética, assim, sei lá, Lindor, aquele chocolatinho vermelho, vem num pacotinho vermelho, assim, né? Por exemplo, né? Assim, um exemplo que eu gosto de dar, mas é só hipotético, né? Então a pessoa, né, como é que ela se liberta daquilo? Tem como se libertar do apego energético, físico, químico a uma substância através dos raciocínios Madhyamaka? Tem ou não tem? Veja, inúmeros praticantes comprovaram que sim ao longo da história. Eles sentaram em meditação, trouxeram para sua prática todos os apegos e fixações a nível de corpo, de energia e de mente, e aplicaram essa visão sobre aquilo longamente. Aí que o ponto é, não adianta fazer uma vez ou duas e achar que vai se libertar completamente. A pessoa repete esse exercício de analisar as coisas e aprende a soltar, soltar, soltar. Isso vai se tornando automático. O soltar os fenômenos diante do surgimento deles vai se tornando automático e eles não vão te pegando mais tanto. Se você analisou a vacuidade, por exemplo, do chocolate, muitas vezes, daqui a pouco você está fazendo isso no mercado. Você olha para o chocolate, ele te chama. Ainda mais se tiver em promoção. Bah, se tiver em promoção, aí é maldade, né? Mas aí você aprende. Olhou promoção. Ah, pegadinha, é vazio. Eu não estou preso no chocolate. Eu posso ou não entrar no chocolate. E aí você, só para mostrar que está livre, você um dia você não compra o chocolate, mesmo na promoção. Leve 3 por 10, por exemplo. Não. Você não vai. Vai lá na Americanas, passa por toda aquela sessão e mesmo assim não compra, né? Então isso é liberdade. A pessoa só vai saber se ela tem liberdade diante de uma coisa quando ela está diante da coisa e sorri para a coisa e não se abala. Falar que eu estou livre de uma coisa se a coisa não está me afligindo é fácil. Eu falo assim, eu não tenho medo de morrer. Claro, se não morreu ainda, você vai saber se você tem medo de morrer ou não quando a morte estiver chegando, batendo na porta. Né? E que você vai ver se a tua prática de vacuidade é suficiente para lidar com a morte. Ou qualquer outra coisa, né? Não tenho medo de ficar doente, ou sei lá, não tenho medo de envelhecer. As pessoas falam coisas variadas, mas elas vão testar isso, né? Quando a coisa acontecer. Ei, Sim, Nilo, mas aí não adianta só, desculpa, mas aí não hoje adianta só o racional. Você tem que ter muita prática para é poder lógico, chegar. né? Tem que ter praticado ao longo da vida. Quem praticou vai ter mais possibilidade de lidar melhor com a morte. Quem não praticou, quem só estudou, só ia para grupo de estudo e não meditava em casa depois. Esse aí, o viciado em grupo de estudo, mas que não medita, esse aí vai ter menos chances. Talvez ajude, não vou dizer que não vai ajudar. Mas assim, o Gyatro Rinpoche também fala assim, né, no texto Iluminação da Sabedoria Primordial. O conhecimento teórico é como um remendo. Você coloca lá, mas uma hora ele cai. Ele ajuda, ele tapa o buraco um pouco, mas ele cai quando tiver sujeito a condições mais difíceis, mais abrasivas, o remendo cai. E a realização meditativa, não. A realização meditativa, você não perde. Mesmo se você tiver Alzheimer, aquilo vai estar lá numa base. Tem uma base por trás da mente cognitiva e racional que vai se perdendo. A pessoa vai ter um refúgio mais profundo que vai ajudá-la mesmo se ela tiver algum tipo de demência. Por isso que é importante meditar, né?
Ei, Nilo. Ô, Marcelo, então, a gente estava falando sobre causas e a causa e resultado, né? Aí, a gente conversando, a gente percebeu que não existe um, um marco temporal que fala assim, daqui virou isso, né? Não, não existe isso. E a única coisa que eu enxergo que existe entre a causa e o resultado é o tempo. Então, quer dizer, isso prova também que o tempo é vazio. O tempo também é vazio. O tempo também é uma grandeza que vai ser analisada. É, Tem esse texto, né, que resume isso tudo, que é o Fundamentos do Caminho do Meio de Nagarjuna, comentado no Sol da Sabedoria, um estudo que a gente já fez também, está gravado também. É, um dos capítulos é sobre o tempo. Então, Nagarjuna analisa o passado, presente e futuro, os momentos de tempo. Será que o tempo existe? Que o tempo é uma grandeza real? Por exemplo, assim, eu pego um intervalo de tempo, mas esse intervalo de tempo eu consigo dividir ainda em tempos menores, não consigo? É verdade. É que Eu nem a questão da consigo. partícula. Exatamente. Ou seja, cada vez que eu divido aquilo eu perco a noção do que era o passado antes, o presente e o futuro. Então, quando eu analiso passado, presente e futuro, eu também concluo meio que rapidamente que eles são apenas ideias, abstrações da mente. Eles não são reais, eles são vazios também. Então, por exemplo, assim, um argumento que se usa, o passado já cessou. Como é que eu falo da existência do passado? Eu tenho como apontar o passado? O passado existe? O passado é uma ideia da mente. O futuro existe? Eu tenho como apontar o futuro? O futuro é algo palpável? Também não. Claro que não, o futuro nunca está disponível para você. Então as pessoas gostam de dizer, encher a boca assim, ah, então eu só tenho o momento presente. Mas o que que é o momento presente? Quando eu tento apontar o momento presente, já passou. Eu tento apontar o momento presente, já passou. Eu nunca consigo ficar no presente, porque o presente passa o tempo todo. E quando ele já foi para o Agora, passado, ali. Oi? você fez você comentou sobre o cinema, né? Que é aquela sucessão de fotos, né? Quer dizer, nós só enxergamos o movimento devido a uma limitação nossa, né? Que a gente tem uma capacidade de enxergar, acho que no máximo 22 frames, 22 fotos por segundo, ou algo do tipo. Quer dizer, a gente pode fazer um paralelo que a gente só enxerga a realidade e o efeito de causa e resultado também devido a uma limitação da nossa própria mente. Quer dizer, a nossa mente que Isso, dá essa sensação de originação, de fluxo, né? isso. É isso mesmo. Por isso que o Buda vai dizer: tudo que vocês veem é névoa. A gente não está vendo nada real ao redor. A gente está vendo aparências mágicas que surgem do nosso próprio karma. Então, isso é um pouco, assim, um pouco chocante, né? Uma visão de realidade que a gente já ouviu muitas vezes, mas cada vez que a gente ouve de novo e pensa um pouco mais, aquilo é mais chocante. Mas o Buda é o desperto, é aquele que acordou do sonho do samsara. A gente está sonhando sonhos o tempo todo. Esses sonhos não são reais, em nenhum nível. Não tem nenhum nível de realidade. Só que isso não basta saber, isso tem que ser praticado. E esses argumentos Madhyamaka vão me ajudando a desconstruir. Por exemplo, quando eu começo a olhar o tempo, né, que eu dou tanta solidez para o tempo. Que nem apresentei alguns argumentos aqui. Começa a olhar melhor para o passado, né? O passado existe? O futuro existe? É meio fácil de argumentar que eles não existem, que são ideias. Ah, são ideias no presente. Mas o presente também é tão fugidio, toda vez que eu tento segurar o presente, ele já passou. Então, o Nagarjuna conclui: os três tempos são vazios por natureza. Quando a gente fala no quarto tempo, uma dimensão atemporal que vai além da noção de tempo, esse seria o tempo definitivo, o tempo onde repousa a mente do Buda. É uma dimensão atemporal, onde não há ideia de tempo. Passado não existe. O passado é completamente vazio. A gente poderia dizer, ah, mas voltar ao passado, uma coisa mais física, se eu considerar que o passado é real, aí eu começo a imaginar como é que eu voltaria para o passado. Mas na visão budista, o passado está todo em Alaya Vijnana, está todo na consciência substrato.
Você pode sim ter regressões, experiências. O Buda relembrou as 500 vidas passadas dele. Ou seja, o Buda voltou no passado. Ele olhou para o passado. Mas que passado é esse? Não o passado real, são apenas memórias, marcas guardadas no fluxo mental dele, né? Não tem uma relação temporal real nenhuma. Apenas pensamentos. Então, todos os pensamentos são assim, como nuvens no céu, né? Memórias, são todas assim, como nuvens no céu. Não tem qualquer realidade própria, apenas passam. E aí o praticante aprende a gerar esse observador que vê isso tudo acontecendo, não se agarra, não se identifica mais com nada, sorri para tudo que surge e permanece estável no meio das aparências, agradáveis, desagradáveis, indiferentes. Gera uma mente, né, que não gruda em nada, uma mente de Teflon, que não gruda a nada. Essa é a mente do praticante, né? É isso que a gente vai treinar a fazer. Então vamos ficar por aqui hoje. Semana que vem a gente segue. Mas é isso, é um pouco complicado, mas aí você tem que ler de novo o texto, né? Mais algumas vezes em casa, assim, para tentar ir entendendo os argumentos mais assim, né? Tá bem? Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos, que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida, que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo, que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Kien lop cho som ring lo che zam ling sa sum cha par druju chok som nang wa dang medra do sung ele show. Boa noite para nós. Boa noite, Marcelo. Boa noite, gente. Boa Cuidado noite, aí com a Marcelo. Boa chuva. noite a Boa todos. noite, Bons sonhos mestre. Boa noite vazios. para todos. Boa noite, queridos. Boa Pelo noite. menos para chover, para dormir a chuvinha é boa, Boa noite, pessoal. Ah, Até é mais. boa. né? Diminuiu a chuva aí, Marcelo? Ó, diminuiu, mas não parou. Tá chovendo há quase 3 horas. Nossa. Olha, é, é impressionante, assim. Chove assim. Se fosse nesse ritmo, há 3 horas, tudo bem. Mas choveu muito intensamente na primeira 1 hora e meia, né? Então, um acúmulo muito grande, assim. Mas vai dar tudo certo. Aí eu Vai. vou na obra amanhã ver o que aconteceu lá. A água levou todas as madeiras lá, tudo boiando. Naquela altura é difícil, né? Então tá, queridos. Beijo Tá pra bom, vocês aí. Marcelo. Obrigada. Boa Beijo, noite. tchau, Tchau, Beijo. gente. pessoal. Tchau, Tchau.